Bom dia. O nosso grupo é composto pelo Murilo, eu, Alexandre e o Carlos, e o tema que a gente escolheu foi painéis fotovoltaicos e geração de energia elétrica através da radiação solar. E, como início, eu vou introduzir o tema. A origem da energia solar se deu em 1839, após uma pesquisa do físico francês Alexandre, que descobriu o efeito fotovoltaico. Mas a célula mesmo fotovoltaica foi criada em 1883 por Charles Fritz. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas aí a energia solar próxima que conhecemos hoje surgiu em 1954 por Russell, e foi Russell que anunciou a primeira célula fotovoltaica após a descoberta do efeito fotovoltaico, dando início à utilização dos painéis solares em 1958. Russell foi quem inventou a primeira placa de silício e também foi o primeiro a patentear o sistema fotovoltaico. Então, a gente pode ver que foi várias pessoas que contribuíram para a criação do surgimento da energia como conhecemos hoje, a energia fotovoltaica. Bom, vou falar aqui sobre a explicação do efeito fotovoltaico. Ela é basicamente o deslocamento de elétrons entre a banda de valência e a banda de condução de materiais semicondutores ao contato com fótons de luz de determinada frequência. Esse processo que gera uma tensão elétrica. No entanto, em sua forma original, os materiais semicondutores tendem a permanecer neutros, pois os elétrons ejetados de um átomo são prontamente absorvidos por outro, o que é chamado de efeito de recombinação. Dessa forma, para a fabricação de uma célula solar fotovoltaica de silício, o semicondutor ele é misturado com outros elementos químicos que modificam a sua estrutura original. Esse processo é chamado de dopagem. Com o uso frequente de diferentes elementos, é possível criar dois tipos distintos de um mesmo material semicondutor. Um com átomos negativamente carregados, com excesso de elétrons, chamado tipo N, e o outro com átomos positivamente carregados, com falta de elétrons ou buracos, chamado tipo P. Essa célula solar fotovoltaica convencional é fabricada a partir da união desses dois tipos de semicondutor, com o tipo N sobre o tipo P, para que, ao receberem os fótons da luz, os elétrons da camada negativa migrem para a camada positiva, criando a corrente elétrica que chamamos de energia solar fotovoltaica. Para resumir de uma forma simples, a gente pode dizer que a célula fotovoltaica funciona a partir da incidência de raios de sol que movimentam os elétrons do seu material semicondutor, gerando uma corrente elétrica, que é captada pelo circuito interno do painel solar. Bom, falando agora um pouco da composição das placas solares, elas são feitas a partir de uma fatia de cristal de silício ultrapuro e precisam ser manuseadas com extremo cuidado, pois trincam com muita facilidade. O processo de fabricação do painel solar foi criado para proteger as células e fazer com que a placa de luz solar produza energia por décadas. E agora, falando um pouco sobre outro equipamento muito importante, que são os inversores, eles são indispensáveis, né, para o sistema de energia solar, e eles são conversores elétricos, ou seja, eles têm a função de transformar a energia produzida pelos módulos solares de corrente contínua em corrente alternada, com a finalidade de possibilitar a sua utilização em aparelhos elétricos. A corrente alternada apresenta como vantagem a possibilidade de abaixar ou aumentar facilmente sua tensão elétrica por meio dos transformadores. Além disso, o uso desse tipo de corrente para a transmissão de alta potência é mais econômico, pois oferece menor perda energética. E a gente tem aqui também a imagem do sistema numa residência, né? Onde, com a incidência aí dos raios solares, as células fotovoltaicas
fazem esse deslocamento dos elétrons, e nós temos ali a energia produzida em corrente contínua, que vai passar pelos inversores, transformada em alternada, chega até o quadro principal da residência, e aí é distribuída a todos os equipamentos que vão utilizar essa fonte de energia. E é bom frisar que a energia produzida em excesso, ela é transferida de volta à concessionária elétrica que atende a residência. Vantagens agora dessa energia solar, né? Com o sistema fotovoltaico instalado na residência, a geração de energia utilizada pelos aparelhos domésticos, por exemplo, é feita internamente. Assim, a conta pode reduzir bastante, dependendo da capacidade de geração do sistema e do nível de consumo da residência. Outro ponto que merece ser mencionado quanto aos benefícios é a questão ambiental. Essa modalidade de geração é totalmente limpa e renovável, não gerando nenhum resíduo ou impacto negativo para o meio ambiente. E por se tratar de uma fonte limpa e muito mais barata, é possível que o proprietário do imóvel tenha mais liberdade para instalar e utilizar equipamentos eletrônicos. A energia solar apresenta como benefício o potencial de valorização do imóvel. E como eles estão cada vez mais duráveis, né, uma placa tem uma vida útil aí de pelo menos 20 a 25 anos, exigem poucas intervenções para a manutenção, desde que os cuidados básicos sejam adotados. Essa é uma tecnologia barata de manter. E é isso, esse é o nosso trabalho. Aqui estão algumas referências. E é isso, muito obrigado.